Oi, pessoal! No último vídeo eu falei para vocês um pouco sobre mães altamente sensíveis. E hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre filhos altamente sensíveis. E o que eles causam na gente, né? O que eu observo no dia a dia. Crianças que são muito sensíveis, elas convocam em nós um instinto de proteção extra, parece. Porque elas estão sempre muito querendo entender o que está acontecendo no mundo. E aí, nisso, elas querem fazer da forma correta, muitas vezes. Elas querem antecipar para ver se elas estão fazendo do jeito certo, né? E o que isso acaba trazendo, né? É como se a gente naturalmente fosse naquele ímpeto de, meu Deus, então peraí, deixa eu antecipar, deixa eu cuidar, deixa eu dar um jeito de amenizar essa angústia toda de viver, deixa eu decodificar, traduzir esse mundo para essa criança para facilitar a vida dela. O problema que tem quando a gente faz isso é justamente o fato de que muitas vezes isso causa mais insegurança ainda. Porque aí a gente acaba afrouxando limites, a gente acaba mudando rotinas, a gente acaba dando algumas brechas para situações que muitas vezes são justamente aquelas que vão causar desafios suficientes para desenvolver esse cérebrozinho com mais estrutura, com mais força. Então a gente precisa, na verdade, acreditar que eles dão conta, né? E segurar firme lá e respirar pro outro lado enquanto eles tentam se virar sozinhos em algumas coisas. Então, assim, eu trouxe algumas dicas hoje de como que a gente faz para criar uma criança altamente sensível com mais saúde, com mais tranquilidade, com mais força interna, tá? A primeira delas seria a gente poder falar da sensibilidade e falar das emoções, né? Então, assim, explicar para a criança que talvez ela perceba o mundo numa intensidade diferente ajuda ela a entender por que o coleguinha acha normal empurrar ela e tá tudo bem, né? Por que algumas pessoas fazem coisas hostis que ela não entende? Porque nisso ela vai já entendendo a dinâmica de como que a vida funciona, né? Que ela não pode esperar que o outro enxergue o mundo do mesmo jeito que ela enxerga. Então, falar com ela sobre essa sensibilidade, dizer que tá tudo bem ser sensível, que a gente não é nem melhor nem pior por isso, né? E que são só jeitos diferentes de funcionar, pode ser uma coisa bem legal de se fazer. Outra coisa que é muito legal de fazer é essa questão de poder comunicar emoções. Então, quanto mais a gente abre espaço para poder falar sem tabu sobre as emoções, isso também esvazia um pouco essas crianças para que elas possam trabalhar com a informação com mais tranquilidade. Outra coisa interessante é a gente não sobrecarregar a agenda deles, ter momentos de ócio. Por quê? Porque essas crianças, muitas vezes, elas precisam de um tempo de detox para se organizar, assim, detox social, né? Então, é legal de existirem pausas para que eles não fiquem muito ansiosos, muito estressados, né? E consigam se organizar com isso. Outra questão seria em relação aos limites, né? Muitas vezes, por eles serem muito frágeis e reagirem demais às coisas, né? A gente acaba ficando com medo de dar limite para eles. Mas justamente o limite é tudo aquilo que organiza, né? Porque se eu tenho um limite, se eu sei o que é esperado de mim, se eu sei de que forma que eu me comporto em tal lugar, aquilo baixa a minha ansiedade. Porque como que funciona a cabecinha deles? Eles pensam, puxa, tá, vou lá numa festinha hoje. Mas quem vai estar lá? Mas o que vai acontecer? Mas o que vai ter para comer? Mas quem que vai falar comigo? Mas o que eu tenho que, né? De que forma que eu tenho que agir? Como que cumprimenta tal pessoa? Ai, né? Eles sentem muito, eles antecipam muitas coisas. Então, muitas vezes, trabalhar com os limites, né, no sentido não só do limitar o que é esperado deles, né, e também, assim, antecipar e dizer o que vai acontecer em cada situação, né, que acho que é um pouco disso que eu tô falando, mas também os limites no sentido dos limites em casa, que as regras sejam sempre muito consistentes. E que muitas vezes, né, o que acontece também com eles é que eles sabem já as regras, mas eles vão lá e acabam, né, transgredindo como toda criança saudável faz, né, para testar até onde que eu posso ir. E aí, com isso, eles ficam muito culpados depois, porque eles sabiam que não deveriam ter feito aquilo, né? Porque eles anteciparam, sentiram, sensibilizados que ficaram, devem ter visto a cara que a mãe fez, a cara que o pai fez em relação a isso. Então, eles sofrem muito depois que eles fazem uma coisa errada também. E isso, às vezes, faz com que a gente também
amenize, né, demais as coisas e flexibilize. Então, na verdade, não é que o pai e a mãe de uma pessoa super sensível tem que ser um carrasco, não é isso que eu tô falando. Mas que exista uma consistência e até mesmo uma coerência, né? Porque quando a criança já teve como punição ela se sentir culpada por estar fazendo aquilo, talvez a gente só precise deixar ela com esses pensamentos, né? E ela já entendeu a lição. De repente, colocar mais um castigo em cima disso, às vezes pode ser demais. Então, mas o que a gente precisa fazer é sempre trabalhar com clareza, do tipo, eu não vou te dar um castigo porque eu entendi que você já compreendeu a razão de eu não ter gostado disso. Então, que isso sirva de lição, vamos pensar o que você poderia ter feito numa próxima vez e sempre trabalhar com essa limpeza de diálogo, né? Essa clareza de, é por isso, isso e isso que isso está acontecendo, é por isso, isso e isso que eu vou te dar um castigo, é por isso, isso e isso que vai ser o contrário, né? Que eu, de repente, já entendi que você já aprendeu a lição, então eu não vou te dar um castigo por isso, isso e isso. Porque aí nisso a gente vai ensinando também um pouco de flexibilidade, mas uma flexibilidade saudável, porque o que elas precisam muitas vezes, por ser uma absorção total do mundo, né, nesses corpinhos, elas precisam de consistência, né? Então não dá para ficar mudando a regra de que hoje era de um jeito, amanhã pode, hoje pode, amanhã não pode. Não, calma, né? Isso não dá. Para eles, o mundo precisa ser um pouquinho menos hostil, né? Porque para essas crianças já é demais pensar no dinamismo da vida, do jeito que é. Então, se pelo menos dentro da minha casa o lugar for previsível, ufa, né? Isso já é muito bom. E se dentro dessa previsibilidade alguma coisa mudar e me explicarem claramente por quê, eu também me acalmo, né? Então aí eu vou treinando a minha flexibilidade dentro de uma regra que existe que me acalma, né? Eu acho que isso é fundamental. Outra coisa que a gente acaba fazendo com eles é super proteger, né? Que combina já com um pouco do que eu falei anteriormente. Então, uma coisa que a gente precisa cuidar é realmente nesse aspecto de não super proteger, porque eles convocam na gente esse lugar de me põe no colo e mastiga o mundo por mim, porque é difícil demais pra mim, né? Só que se a gente faz isso, a gente dá a mensagem para eles de que a gente entende que a sensibilidade é algo frágil, a sensibilidade é algo que é ruim, né? Então, o que a gente precisa ajudar é justamente nesse lugar de, ser sensível não é ser frágil. Ser sensível, na verdade, é perceber muito as coisas e pode ser a maior ferramenta que a gente tem para se tornar forte, né? Então, acho que nesse lugar a gente vai acalmando essas crianças, né, para colocar elas no comando das coisas. Acho que a grande questão que a gente precisa ajudar uma criança quando ela é muito sensível é de ajudar ela a entender que ela pode ser protagonista na vida dela também. Protagonista no sentido de comunicar o que ela precisa, protagonista no sentido de conseguir dar conta dos desafios sozinha, protagonista no sentido de poder dizer o que foi bom e o que foi ruim, e com isso ter uma evolução muito boa dentro de si mesma, né? Aprendendo a entender os seus ritmos, aprendendo a entender quando que ela precisa, então, dizer que ela quer ficar um pouco sozinha, quando que ela precisa dizer que ela quer ir pro contato, quando que ela precisa dizer o quê, né? Porque isso é algo que a gente aprende, e a gente aprende desde muito pequenininho. Então, até a gente acaba aprendendo muitas vezes pelo exemplo. Então, pais que aprendem a respeitar a si mesmos nos seus espaços, né? Pais que conseguem cuidar de si mesmos, pais que conseguem organizar muito bem a sua vida, pais que têm ritmo, que têm clareza, que comunicam sentimentos, que têm consciência dos próprios sentimentos, provavelmente vão ajudar bebês, crianças, adolescentes e adultos a serem assim também, né? Então, o caminho muitas vezes é a gente mostrar como é o funcionamento de um ser humano, para que eles aprendam a ser seres humanos com a gente, né? Porque é assim que eles aprendem, principalmente com o radar tão grande que eles têm nesses corpinhos, certo? Então, fica a dica aí de algumas coisinhas que podem ajudar. Espero ter contribuído com vocês. Dúvidas, sugestões de vídeos, né, que vocês queiram saber um pouco mais sobre isso, por favor, me comentem aqui embaixo,
que aí a gente vai trabalhando aí para levar informação. Um beijo e até!